Boa tarde, sou Edivan Nascimento. Estarei falando um pouco sobre as guerras na Antiguidade, especificamente sobre Roma e dois grandes generais que houve naquela época, que eram o general Camilo e o general Aníbal, e as suas estratégias de guerra, que foram muito importantes naquela época. Começarei relatando sobre o general Camilo. Antes de Roma se tornar a grande civilização que se tornou, um grande monopólio, antes de chegar a esse ápice, Roma era atingida de várias vezes pela civilização de viés, um povo que estava um pouco ao norte de Roma, e hora ou outra eles estavam guerreando. Tanto que o Senado de Roma institui vários comandantes, vários capitães, e não conseguia se sobressair, Roma não conseguia se sobressair nessas guerras. E dentre esses capitães que o Senado institui, se coloca o nome do general Camilo. O general Camilo, quando toma posse para ser general, para ser capitão, ele já tem uma vitória bem ganha. Não, aliás, ele tem uma ideia importante, no qual, que quando ele vencesse o povo de viés, aqueles lucros, aquela terra que era muito promissora, todo o lucro ele seria dividido com o povo romano. Olha o que o texto de fala. Era quase impossível para um romano dissociar a expectativa do ganho da expectatividade de guerra e conquista bem-sucedida. O ganho econômico era para os romanos a parte integrante das guerras vitoriosas e a expansão do poder. Foi uma das prerrogativas que o general Camilo impôs para o Senado e para a população daquela época. Que a partir da hora que ele começasse a ter vitórias e ganhasse o terreno, esse terreno seria dividido tanto com o Senado, que estava comandando a política, quanto a população e os seus soldados. E durante essas guerras, e aí o general Camilo ele tem uma grande vitória, que ele consegue conquistar a cidade de Viés. E essa cidade, para alguns historiadores, como Plutarcos, ele vai falar que essa terra é bem importante, porque tinha várias riquezas. E é uma cidade que desprovia de vários prazeres. E diz que o general Camilo ele conquista essas terras. E o que acontece? De tanto essa terra ser ótima, né? Ser bacana, diz que a população de Roma queria morar naquela cidade, queria usufruir daquele luxo. E aí, general Camilo, uma das prerrogativas que ele falou, não, eu não aceito vocês irem para lá. Isso na mente dele. Foi o que ele propôs. E aí o que acontece? A população ficou indignada. A população de Roma ficou indignada por não ter conquistado a terra e agora não poder usufruir dela. Tanto que a população, de modo geral, ficou indignada com o general Camilo. E aí vem o Senado e propõe para expulsar Camilo da sua terra, da cidade de Roma. O general Camilo até sai dessa terra, até que ele é expulso. Mas logo que o general Camilo ele sai dessa terra, foi então que os gauleses atacam a cidade de Roma e conquistam a cidade de Roma. E é interessante o que o historiador vai falar, o historiador italiano, Faccioli. Na ausência de um chefe supremo, os tribunos militares concordam em convocar todos, os adultos válidos, cuja maioria
cuja maioria é desconhecido o uso de armas, sem pleno de batalha. Por isso não é de surpreender que nos primeiros choques romanos seja vergonhosamente postos em debanda. O que acontece? Que agora quando o general Camilo sai, se perdeu um grande estrategista, um grande comandante, aí os gauleses aproveitaram a oportunidade para atacar Roma. E diz que eles têm êxito, né? Nesse ataque. Tanto que eles conquistaram a terra de Roma e por ali ficaram. E aí o que é interessante é que o autor vai citar, né? Ele vai falar que pelo fato de não ter um líder agora e de a população de Roma não ter o conhecimento que o general Camilo tinha, foi por isso que eles foram destruídos. E aí os gauleses permanecem naquela terra, na terra de Roma. E diz os estudos que a ocupação daquela cidade durou por vários meses pelos gauleses. E diz que os gauleses bebiam, infartavam no bom sentido. Começaram a beber e bebiam tanto que adoeciam. E diz que agora apareceu uma peste, uma doença lá em Roma. Mas ali eles permaneceram por vários meses. E aí o que acontece? Agora eles decidem, o povo de Roma decide chamar o general Camilo. Mas o interessante é que o general Camilo fala, vocês não me expulsaram da terra de Roma? Eu que sou romano, vocês não me expulsaram? Por que agora vocês me querem de volta? E aí o texto vai dizer que ele propõe a ser ditador. E ditador para o Senado, naquele momento, só duravam a cada 6 meses. Ele falou, não, os 6 meses também eu não quero. Bora negociar melhor. E aí que até os senadores propõem até um tempo a mais para ele ser ditador. E nisso já estava dentro de Roma, com os gauleses que já tinham conquistado a terra, estavam negociando as riquezas. Para não perder na linha de raciocínio. E aí o Senado estava negociando com Camilo, a volta de Camilo. E negociaram e deu certo para Camilo voltar. E quando o Camilo volta bem no momento que os romanos iam pagar um certo tribuno, uma certa quantia para os gauleses. Mas só que quando eles viram o próprio Camilo que voltou para Roma, aí ele decide sair da terra. Para te ver como um comandante é importante para a guerra. E agora estarei relatando também sobre outro general que foi bem importante pelas suas estratégias de guerra, que é o general Aníbal. Se você prestar atenção, Aníbal, depois do general Camilo, se passa 100 anos e Roma vai conquistar várias terras, depois do general Camilo. Diz que houve uma paz no bom sentido. Aspa para essa paz. Porque a partir da hora do general Camilo, eles vão conquistando várias terras. Aí vai crescendo o monopólio de Roma durante esses 100 anos. E depois de 100 anos vem a nascer um grande general, que é Aníbal Barca. E aí, se você vai ver que o general Camilo era a favor de Roma, agora o Aníbal é ao contrário. Esse general vem trazer como exemplo, como o oposto, para o crescimento de Roma. Apesar da destruição, mas ele trouxe um grande crescimento para o rival. Aqui o texto vai dizer, é importante o que o texto vai dizer aqui. O líder chinês Manditsu interrogou-se e disse que muito pelo contrário deveria lhe agradecer. Seu adversário à altura, explicou ele, um homem ou grupo não pode se fortalecer. O que quer dizer isso? Que Roma não se tornaria Roma
se não fossem seus inimigos. E aí, no caso, ele vai citar Aníbal Barca. E a gente percebe que só há crescimento, a gente pode trazer até para os dias de hoje, só há crescimento da nossa parte quando um crítico nos critica, porque a partir da hora que a gente está fazendo tudo certo e todo mundo está batendo palma, tá fácil. Mas a partir da hora que um nos critica, nos aponta a nossa falha, a gente vai olhar para aquela falha e tentar corrigi-la, a qual nos dá o crescimento. É isso que o autor vai relatar. E antes disso, a gente vai perceber que Roma estava passando por uma boa fase. E nessa boa fase, existia um general, Hamilcar Barca, que era o pai de Aníbal. E o texto vai relatar que Roma conquista essa terra de Cartago, a qual Hamilcar era general. E Roma impôs um tributo bem pesado para os cartaneses. Pesado os tributos e a proibição de possuir a marinha, quer dizer, possuir navegações de guerra por parte de Cartago. E isso desanimou bastante Hamilcar, que teve que conviver com esses pesados tributos. E durante uma batalha, Hamilcar chega a falecer. E durante alguns anos depois, seu filho assume Aníbal, a qual foi o grande general aqui relatado. E você vai perceber que Aníbal, quando assume, ele tem uma estratégia bastante interessante, que agora é atacar Roma. E aí, antes de atacar Roma, ele ataca uma cidade bem próxima e pega suas riquezas. E ali mostra para o Senado cartanês que seria interessante eles atacar Roma, porque a partir da hora que ele atacou esse primeiro rei e pegou essas riquezas, assim que quando ele atacasse Roma, ele ia pegar essas riquezas e ia trazer para si. E aí o Cartago ia ser novamente uma cidade próspera e fortificada, o qual ele convence o Senado cartanês. Tamanha foi essa ousadia que ele se apresentou diante do Senado cartanês. E aí ele se apresenta para a guerra, atacando essa civilização mais próxima. E quando ele ataca, os romanos ficaram sabendo. Aí perceberam a audácia de Aníbal. E a própria Roma decide atacar Cartago. E manda a sua marinha pelas águas até Cartago e alguns soldados, algumas legiões por terra. E aí vai perceber que Aníbal já pega os seus soldados e vai em direção a Roma, mas agora ele não vai pelo mar, porque o mar já estava ocupado e ele não tinha marinha para ir para Roma direto, então ele vai ter que ir por terra. E aí ele pega um caminho bem mais longo, que é pelos Alpes. E durante essa caminhada pelos Alpes, você vai perceber que os Alpes são regiões montanhosas, e por ser regiões montanhosas, há muito gelo durante o inverno. E quando ele vai pelo esse caminho mais longo, aí ele pega os gauleses, a qual viviam pelas regiões dos Alpes, aquelas regiões montanhosas. Aí eles conversam com alguns ali para ver qual é o melhor caminho. Mas mesmo assim o caminho foi complicado. E o interessante é, para essa guerra que Aníbal vai declarar contra Roma, e aí eu queria citar o que o autor citou. Os elefantes eram as armas secretas do exército cartanês, eram tanques de guerra da época, causando além dos danos físicos ao inimigo, e um grande pavor capaz de abalar toda a moral do inimigo, e com isso tinha grandes chances de influir na vitória. Olha só o que o autor vai falar, né? A questão dos elefantes como tanques de guerra. Aí fazendo a ponte, hoje a importância dos tanques de guerra. E ali naquele momento ele usou os elefantes.
Claro que esses elefantes eram treinados para essas batalhas. E diz que essa frota era tão grande com os elefantes que quando os inimigos olhavam, ficavam amedrontados. Até porque é um animal bem pesado, por sinal. E aí o interessante também é que quando Roma decide atacar Cartago e manda suas tropas pela marinha e pela terra, e vai falar que o Aníbal já estava em direção a Roma. Então quando os romanos chegaram em Cartago, não encontrou o Aníbal. Aníbal já estava no caminho, pelos Alpes. E durante os Alpes, conta alguns historiadores, por ser região montanhosa, né, houve uma avalanche. E aí desmoronou algumas rochas e bloqueou o caminho. E Aníbal se mostrou muito intelectual, muito inteligente, porque ele usa vinagres, ele pega fogo e coloca por debaixo das rochas e pede para jogar vinagre em cima da rocha. E aí essa explosão química facilitaria quebrar as rochas e assim eles passarem pelo caminho depois da avalanche. Olha só, interessante também o que o autor vai relatar. Eles correram na região próxima ao rio Téssamo, onde logo após uma significativo e efetivo romanos, os gauleses que habitavam ao norte da Itália eram costumeiros inimigos de Roma e aceitaram a aliança com Aníbal. Depois de ter passado pelos Alpes, e aí uma das primeiras civilizações que estavam próximas de Roma eram os gauleses. E diz que o Aníbal trava guerra contra os gauleses e vence eles. E propôs para os gauleses uma aliança contra Roma. E pelo fato dos gauleses estarem sob o domínio de Roma e sobre aqueles tributos pesados, não foi muito difícil ele refazer essa aliança com Aníbal. Eles fizeram essa aliança com Aníbal, agora contra Roma. Durante essa caminhada pelos Alpes, a gente vai perceber que durante o inverno, Aníbal teve muitas baixas por questão do frio, por questão de doenças. E aí, quando ele ataca os gauleses, ele refaz um pouco ele faz a aliança e refaz um pouco do seu exército. E aí sim, já mais fortalecido, ele vai em direção a Roma, na continuidade de ir em direção a Roma, e ali habitam perto dos romanos. Enfim, diz que agora os romanos, aliás, os cartagineses, junto com Aníbal, atacam Roma e sai vitorioso durante algumas batalhas. E em seguida, pelo povo romano já está meio fragilizado, já com medo de Aníbal, levanta Caio Terêncio. E Caio Terêncio, ele tinha uma perspectiva de o quê? De deixar Aníbal ali próximo, já longe da sociedade cartaginesa, longe da sua terra, e pelo fato de estar longe, precisava de suprimento. Automaticamente, o pensamento de Caio Terêncio, por estar muito tempo longe de casa, ele ia enfraquecer, se não tivesse batalha direta contra Roma. E foi isso que Caio fez, se mantinha na defensiva, se mantinha a todo momento na defensiva. E aí, pelo fato de Aníbal também estar atacando direto Roma e aí tendo vitórias, o Senado romano, com tanta vergonha, decide levantar outro general para trabalhar junto com Caio.
que foi o Fábio Máximo. E Fábio Máximo já tinha outra perspectiva, já a mesma linha de pensamento do Aníbal, que é aquele confronto mesmo de frente a frente, homem a homem. Foi o que aconteceu. E aí foi muito sábio da parte de Aníbal, porque toda vez Aníbal estava tendo vitória sobre Roma. E aí o que acontece? O povo romano já estava com medo. E aí levanta esse general que eu falei, Fábio Máximo. E aí esse Fábio Máximo decide atacar os cartaneses. E Aníbal tem uma decisão. Ele vai lá, pá, agora os caras estão com medo. Então o que vai acontecer? Eu vou fingir que vou perder para eles. E foi o que aconteceu. Ele simulou uma derrota diante dos romanos. E aí os romanos agora já mais empolgados foram para cima de novo do Aníbal. E aí Aníbal agora já mais preparado, que agora ele não estava fingindo a derrota, agora ele queria ganhar. E de fato ele ganhou a guerra. E aí o povo romano ficou afrontado, ficou com medo de mais uma vitória de Aníbal. E foi assim que aconteceu. Durante alguns anos, Aníbal ficou por ali, por aquela região. Alguns historiadores falam que foi 14 anos. Ali vivendo longe da sua terra natal, que era Cartago, mas bem próximo de Roma. E eu queria fazer a citação daquilo que o autor vai falar. Não me espanta os deuses jamais deem tudo a um só homem. Sabes vencer Aníbal, mas não sabes aproveitar a vitória. Aníbal teve muitas vitórias. Teve muitas vitórias diante de Roma. Mas o que acontecia? Na hora principal de ele entrar mesmo em Roma, ele ficava com medo. Ele não entrava. Foi o que meio que incomodou também o Senado cartanês, que aí pede para ele voltar para Roma. Daí ele volta. E aí se percebe mais adiante que general Aníbal era um grande estrategista, mas o que fazia ele pecar era isso. É que na parte final, que era para ele entrar em Roma, ele não entrava. Que era para destruir Roma, ele não destruía. E aí, fazendo uma ponte do que aconteceu também, que quando Aníbal volta para Cartago, o que ele percebe? Que quando ele precisava de mantimento, ele pedia para o Senado de Cartago mandasse mantimentos e dinheiro,